Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Puzzlecast. Eu tô aqui hoje com uma convidada maravilhosa, mais que especial. Tô muito animada, muito empolgada para ter essa conversa hoje, esse momento precioso com ela. E não tô me aguentando, de alegria e de emoção. Então vamos lá. Hoje aqui conosco, Tá, Franciele Franciele. Silva. Seja bem-vinda, Fran. Olá, tudo bem? Obrigada, Fran, por aceitar esse convite, né? Para os íntimos, Fran. Nossa, estou muito feliz de poder participar. Muito obrigada, né? Para quem não conhece a Franciele, ela é minha irmã mais nova, minha irmã caçulinha, né? Muito, muito importante na minha vida, uma peça extremamente importante na minha vida, no quebra-cabeça da minha vida. E, né, assim, eu vou deixar ela se apresentar, mas assim, já de antemão eu vou falar o tanto que ela é ocupada. Ela tem um bebê de 7 semanas? É um mês. Um mês, 4 semanas, né? Então, assim, dá para entender, né? Fran, eu vou passar para você a palavra, para você se apresentar um pouquinho, compartilhar sobre você. Para quem não te conhece, quem é a Franciele Silva? Eu sou a Franciele Silva, sou esposa do Paulo, né? Nós temos dois filhos, né? Que é o Ezequiel e a Zoe, nossa bebezinha agora, que está com um mês. Eu sou empresária, eu sou enfermeira e eu estou estudando fisioterapia, né? Sou estudante. Então, assim, muitas coisas, né? Então, assim, quando fala quem eu sou, né? Estou assim, me descobrindo ainda quem eu sou. Eu sou aquilo que Deus precisa que eu seja em cada momento da minha vida, né? Sou É assim, o mãe, que sou falar mãe. vai, eu estou pronta para ir. Amém. Eu sou mãe, sou esposa, dona de casa, sou empreendedora, né? É, como parte da família, né? Mulheres A gente está fortes, pronta para tudo. mulheres fortes, cheias de talentos, disponíveis, né? E esse é o coração da Franciele, né? Eu sou testemunha viva do quanto ela está sempre disposta, o quanto ela tem sempre soluções para os problemas. É uma solucionadora de problemas, uma mulher que não tem limites, assim, ela não para por causa dos limites, né? Eu posso testificar disso, tanto que ela tem sido uma peça, sempre foi, né, Fran? Sempre foi uma peça muito importante na minha vida, mas o quanto eu pude entender isso ao longo desse tempo morando fora do Brasil, né? Franciele mora em Goiânia, Goiás, aí no Brasil. E eu estando fora do país, eu consegui entender o quão importante, né, você ter uma conexão forte, uma pessoa que contribui, que uma pessoa resolvida. Nossa, que bom que eu consigo te ajudar. Meu coração fica muito grato, assim. A gente é uma peça, né? A gente sempre vai completando uns aos outros, né? Sim, sim, a gente vai acabar fazendo parte desse quebra-cabeça da vida uns dos outros, né? Com certeza, com certeza. Fran, conta para nós aí um pouquinho, né, da sua jornada, né, nessa caminhada, desse quebra-cabeça da sua vida, né, esse processo de você ter se reencontrado em Deus, desses encontros, porque nós crescemos num lar cristão, né, crescemos debaixo de princípios da palavra, né, congregando, mas eu tenho certeza que teve um ponto na sua jornada, um ponto na sua vida que realmente virou uma chave para você, no seu relacionamento com Deus, na sua caminhada com Jesus, né? Compartilha com a gente um pouquinho sobre isso. A minha jornada, ela, assim, eu costumo brincar um pouco assim, obscura, né? Acho que quase poucos conhecem, só alguns amigos que participaram da minha jornada, né? Assim, a gente cresceu num lar cristão, né? Teve ensinamentos, mas eu demorei até um encontro com Cristo, né? Até assim, alguns amigos falam assim, encontram algumas fotos minhas perdidas, falam, você era eu, né? Teve uma jornada que eu amava usar preto, cabelo de lado, e assim, realmente eu
saí um pouco do foco, né? Eu saí do caminho. Eu me perdi. Aquela peça perdida que você demora a achar ela para completar, né? Eu estava ali naquele momento, né, dos 14, 15 anos, né? Eu não sabia muito assim a minha identidade. Estava um pouco perdida, então assim, a gente na adolescência encontra amigos, amigos nem, né, assim, perdidos, e a gente vai achando que está tudo certo. Então, assim, eu andei um pouco pro lado, assim, meio errado, meio obscuro, né? E, num certo ponto, né, eu fui convidada para um encontro na minha vida, né? Um encontro da Ilha de Videira. E eu não queria muito ir, eu estava muito relutante, e eu falava, gente, né, isso não é para mim, né? Eu tô bem do jeito que eu tô, a gente não precisa muito ficar, assim, indo pra igreja, buscando Deus, né? Eu já aceitei Jesus, para mim tá ótimo, não quero ser parte Certo. disso. E aí, então, assim, por muita insistência de uma amiga minha, vamos, Fran, vai ser muito bom, vamos, vamos. Eu falei, nossa, vamos. Né? Chegando lá, assim, eu já tive uma resistência muito grande pelo fato de não poder usar celular, tinha um pacto do silêncio, eu falei, gente, eu vou embora. Né? E aí não deixaram eu ir embora, né? E naquele dia, naqueles 3 dias, naquele encontro, o Senhor falou comigo, eu tive uma experiência com o Senhor sobrenatural na minha vida. Né? E a partir de então, eu não saí mais do caminho do Senhor, né? Assim, o Espírito Santo está sempre no CL, no CR, vamos, né? Então, assim, realmente foi um momento em que eu me encontrei com Cristo. E é tão interessante, Fran, o que você está falando, porque assim, mesmo crescendo num lar cristão, com princípios e valores, né? Eu compartilhei sobre isso no livro, né? A nossa história, né? Que nós temos os mesmos pais, o mesmo pai, a mesma mãe, é de uma família maravilhosa. Nós não temos um recorde de uma família é, como se diz assim, desestruturada, pelo contrário, a gente teve um pai, né, até hoje um pai presente, um pai maravilhoso, um pai amoroso, um pai que supriu, que abasteceu, que cuidou, que protegeu, uma mãe também que nutriu, que abasteceu, que cuidou, que esteve presente na nossa vida em toda a nossa primeira infância, né? Ela fez questão de dar esse cuidado e eles se sacrificaram para que nós tivéssemos, né, esse privilégio em dias onde com 3 crianças pequenas é quase impossível você ser uma dona de casa, ficar só por conta, né? Mas eles se sacrificaram. Mas nada disso, por mais importante que seja, ele nos dá, como que eu diria? Não diria privilégio. Ele não nos dá a mudança que nós temos quando encontramos Jesus ou temos um encontro pessoal com Ele, né? Porque nesse contexto a gente vê o reflexo de Jesus na nossa família, na nossa vida, mas a gente ouve falar dele, vê, ouve sobre ele, mas quando a gente encontra com ele de verdade, é completamente diferente, né? Sim, aquele ditado da mãe, né? A gente só sabe quando é mãe, né? Hoje eu entendo tudo que a minha mãe falava. Gente, se eu tivesse obedecido metade das coisas que ela tinha dito, muita coisa ia ser diferente, né? Mas assim, é a nossa jornada, a nossa história. Quem escreve essa história somos nós, né? Nós somos autoras do nosso livro, então assim, da nossa vida. Então, infelizmente, a gente vai sair dos caminhos, né, que os nossos pais ensinam, e a gente aprende e a gente só entende quando é mãe. Hoje eu olho e falo, gente do céu, eu falo pro Ezequiel, me escuta, mas eu sei que ele precisa também traçar a jornada dele, né? Sim, sim. Faço o que eu tô falando e eu não fiz. Que eu não fiz, mas eu arrependo de não ter feito. Sim, sim. Mas assim, de todo, né, o processo, eu acredito que o que você passou, né, na sua adolescência, e foi algo que eu não pude participar, né? Infelizmente, eu não pude estar perto, fisicamente perto nessas fases, né? Eu já estava fora do país nessa época. E eu perdi muito dessa sua caminhada, né? Especialmente porque, como você é minha irmã mais nova, aquela coisa de cuidar, né, da irmã mais velha cuidar, e eu sempre tive isso no meu coração, né? E foi uma das coisas que eu senti muito, né? Esse distanciamento porque né, na época em que eu vim, a tecnologia não era tão disponível e tão boa como é hoje, né? Hoje nós podemos nos ver todos os dias, nos falar todos os dias. Então, esse processo tecnológico ele nos
nos afastou por um tempo, né, na nossa jornada. E acabou que Sim, ficou nossa, eu lembro que marcado. eu ficava esperando lá você ligar, a gente nunca sabia assim, o horário certo, né? E era internet, a rádio ainda, ficava aquele trem discando ali, a gente naquela Nossa, expectativa de você ligar a qualquer hora, né? Meu pai, assim, na época, eu lembro que ele lutou muito para comprar, porque antigamente ter um computador era, assim, muito difícil, ele comprou esse computador, um microfone, uma câmera, e a gente não sempre é, não estava é ali não. esperando, né? E eu lembro que ele falava assim, vocês não vão ficar no Orkut, não, é pra vocês ficarem esperando sua irmã ligar. Então, assim, isso livro, a gente sempre tava ali alerta, né? Sim, Para ter um sim. momento de estar podendo, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia que nos ajuda 100%. A fazer o que a gente está fazendo hoje, né? Sim, A tá né, a muitas milhas de distância, muitos quilômetros de distância, e ainda assim, né, tá juntas, né? E eu acho que tudo isso, Fran, também nos ensina muito, né? Aquilo que eu abordei no livro sobre você se conectar e você estar perto, mesmo quando você não pode ver, né? Mesmo quando você não pode, assim, fisicamente tocar alguém, né? Esse nosso relacionamento com Deus, às vezes eu tenho essa impressão que é um pouco parecido com isso que a gente vive, né? A gente consegue se conectar, consegue se perceber, consegue ter impressões umas das outras, mas não é físico, né? Não, Jesus não é físico, ele já foi, né? Hoje Jesus não é físico, mas o Espírito Santo também. Mas a presença dele é tão real e tão palpável, né? Que nós podemos sentir, mas não ver, né? Não em bases normais, né? é sobrenatural. É sobrenatural, é sobrenatural. Tem uma parte do livro, né, que eu achei muito interessante, né, que fala sobre a base, a estrutura, né? Até na hora eu lembrei de uma musiquinha, né, que fala assim, não construa sua casa na areia. Né? E assim mexeu muito comigo, porque eu pensei, gente, realmente, se a gente não tiver uma estrutura e eu construir minha casa na areia, ela não vai ficar firme. E assim a gente com Deus, né? A gente começa a construir com Deus, começa a ter uma intimidade com o Espírito Santo. E isso a gente adquire lendo a Bíblia, orando, buscando um entendimento, né? E antes eu não tinha esse entendimento. E eu lendo o livro, né, me veio essa música, me veio esse entendimento, né? Que eu precisava fortalecer a minha estrutura. A minha base precisava ser mais forte, né? Então, assim, o livro ele falou comigo em todas as partes, às vezes assim, coisas tão simples, mas o Espírito Santo estava ali falando comigo, né? E aí, realmente, eu tenho tentado construir, né, meu alicerce, eu tenho tentado fortalecer meu alicerce, né? E, assim, para mim, fortalecer e construir, a gente tem que ir cada degrau, né? Orando, buscando, vendo as mudanças que a gente precisa ter na nossa casa, né? Que é o nosso espírito, né? Nosso corpo, né? Ele precisa dessa estrutura Esse forte. templo, né? É tão interessante, Fran, porque eu também abordei um pouco sobre isso, né? No livro, o quanto muitas vezes, assim, ao conhecer Jesus, alguém se encontrar com Jesus, conhecer Jesus, aquele primeiro amor, o desejo de servir, o desejo de se envolver, e muitas vezes o caminho desse crescimento externo, de envolvimento, né, com a obra e tudo, é muito bonito de se ver, porque você vê rápido, né? Mas essa essa expressão de Cristo externa, ela precisa ter a proporção da base, que é justamente o interno, né? Porque que acontece? Se nós não construirmos essa base, como você mencionou, né, uma estrutura de um relacionamento com a pessoa, né, do Espírito Santo, você pode estar envolvida em tudo assim, tudo na igreja, com a obra, fazer um monte de coisas. Mas quando a tempestade vier na sua vida, você não tem estrutura para tolerar, né? Quantas vezes a gente, né, assim, percebeu isso, né? Em pessoas, por exemplo, que nossa, conquistaram tantas coisas, serviram tanto a Deus. Aí, quando vem a enfermidade, quando vem, né? Eu tive a experiência através de uma amiga, ela compartilhou comigo o testemunho. Eles estão fazendo um trabalho, assim, evangelístico em um asilo. E nesse asilo tem uma senhora que foi cristã e serviu a Deus a vida inteira. Ela se dedicou completamente à obra, era missionária, fez tudo, mas ela ficou doente.
E nesse processo da doença não ter sido curada, ou dela não ter alcançado os resultados que ela queria, ela se revoltou contra Deus. No sentido, Deus, eu fiz tudo, eu te servi a vida inteira. E aí agora, assim, né, o Senhor não me respondeu, o Senhor não me curou, o Senhor não fez o que eu gostaria, o que eu queria. E aí o que acontece? Ela percebeu que ela servia um estranho. E por fim ela se rebelou contra Deus, porque na verdade ela não conhecia o Senhor, né? Ela servia o Senhor, mas não o conhecia, né? E isso é tão interessante, porque muitas vezes, nesse nosso processo de construir uma base, a gente fica frustrado, porque fundações ninguém vê. E o tanto de problema que não tem uma construção, né? E assim, a gente não é perfeito. Então, assim, do mesmo jeito que tem vários problemas, vários defeitos, a gente também nessa estrutura tem. Né? E assim, eu passei por algumas dificuldades, assim, até às vezes comento, assim, não sei se eu já comentei com você, o tanto que a notícia, quando você nos deu que a Nera ele estava doente, tanto que isso me abalou. Tanto que eu me questionei com Deus, Senhor, mas nós crescemos servindo ao Senhor, minha irmã serve o Senhor, eles são firmes no Senhor, como assim? E a gente Né? E por esquece, muitas né? vezes, Esquece da nossa, parábola que a chuva vem para tanto para quem está na rocha como quem está na areia, né? A tempestade vem. nossa, nessa época realmente eu pensei que eu iria assim me perder, porque eu me questionei muito, falei, gente, eu não conheço esse Deus que eu sirvo. Né? Assim, tanto que eu achava que Deus estava tipo, punindo a gente, eu queria achar um motivo. Eu falo, gente, tem um motivo, a gente errou em algum lugar aí, e nós, por isso está acontecendo isso, para a gente voltar, para a gente corrigir. E não, hoje eu consigo olhar e entender, né, que nós vivemos na graça e que tudo tem um propósito, né? Assim, as peças elas foram se encaixando na minha vida, né? Hoje eu olho e falo, gente, o tanto que foi maravilhoso, tanto assim que tudo que aconteceu, né? O Senhor cuidou, o Senhor trouxe cura para ela, do mesmo jeito que veio de repentina, veio a cura mais ainda, né? Repentina, assim, né? Sobrenatural nas nossas vidas, né? E hoje eu entendo, né? Que tudo, toda a construção, ela é por etapas, e às vezes vai dar errado, a gente vai começar de novo, às vezes alguma base ali que não firmou, vamos de novo firmar, né? É sempre uma luta, né? Uma oração constante, nos E o mais vigiando ali. incrível, Fran, de tudo isso é que o processo de Deus, ele é personalizado. Ah, mas o fulano, a ciclana, aconteceu isso e isso e saiu desse jeito. Por que que para mim tem que ser desse jeito? É personalizado. Olha, ontem, né? Eu tava lembrando aqui com o Tiago, né? Porque nós temos perguntas que não foram respondidas ainda. Nós hoje, às vezes, temos questionamentos de coisas que nós temos orado há anos e ainda não aconteceram na nossa vida, né? E a gente ficou a pensar, Senhor, mas não é legítimo, né? O Senhor é pai, o Senhor é um bom pai, eu tô aqui como filha pedindo, papai, me dá isso, me dá aquilo, papai faz isso. Eu não tô te pedindo nada egoísta, não tô te pedindo para nem o meu nem para o mal do outro. Mas parece que a resposta é não, ou a resposta não vem, né? E eu me lembrei, sabe o que eu me lembrei, Fran? Porque assim, nesses pormenores desse tratamento da Nerali, né? Quem esteve conosco, caminhou conosco, pôde presenciar mais perto esses pormenores, né? Mas vocês que estavam de longe, muitas coisas a gente poupava vocês, né? E outras a gente, na verdade, não tinha nem consciência, para te falar a verdade. Tem coisas que às vezes eu lembro hoje, eu nem lembro mais, porque assim, você está tão focado, né, no que é mais importante, que a gente meio que perde um pouco e você começa a entrar num modo assim, vamos ignorar aquilo que não é muito importante, né? O mais importante nessa fase. Mas eu me lembro de um episódio em que ela precisava fazer um procedimento que exigia anestesia geral no dia seguinte. E aí, a partir de um tal horário, ela não podia mais comer. Só que olha que desafiador, né? E que trágico, porque a medicação que ela tomava criava literalmente um distúrbio alimentar. Ela tinha muita ânsia por comida, por comer. Foi até uma fase em que ela ficou bem inchada, bem gordinha. E a Eu lembro. medicação, os steroids, né? Os esteroides, eles promoviam um distúrbio alimentar. E aí, como que você mantém uma criança em jejum
Com a medicação que impulsiona ela a comer. Foi muito doloroso para nós, como pais, dizer: filha, não posso, meu amor, não pode. E ela olhava para a gente: me dá só um pouquinho, me dá isso, né? Me dá, mãe, só um pouquinho, chorando, pedindo. O que ela pedia era legítimo, não era ruim, mas por um quadro muito maior que fugia a compreensão dela, com 3 anos de idade. Porque o que adiantava a gente explicar para ela? Ela não conseguia compreender, ela não conseguia processar a dimensão do que ela estava vivendo. E da mesma forma, quantas vezes nós não conseguimos processar a dimensão do que Deus está fazendo, e a gente está ali chorando, implorando por algo que é legítimo, mas o Senhor está dizendo assim: espera só um pouquinho, eu preciso concluir isso na sua vida ou na vida dessa pessoa, eu preciso concluir isso antes de dar para você. E foi justamente por essas privações momentâneas, por esses momentos tão dolorosos, de dizer: não, você não vai comer, você não pode comer, que ela hoje pode contemplar da vida, da abundância, de comer tudo que ela quer, né? Então, assim, eu me lembrei por várias vezes, eu me lembro desse momento mesmo, de eu ter ficado irritada, nervosa, porque ela pedia incessantemente, eu falava que não, 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 tentava falar de tudo quanto é jeito, e aí eu fiquei muito nervosa, e eu lembro de ter saído para chorar, porque assim, era muito frustrante para mim, né, como mãe, dizer para ela que não, e porque ela não podia naquele momento receber aquilo que era tão legítimo. E eu acredito que muitas vezes o coração de Deus dói, né, assim, no nosso desespero, né, e tudo. E muitas vezes, Fran, né, você mencionou uma coisa muito interessante aí, né, da graça. Como nós experimentamos da graça? Porque a nossa tendência nesses momentos de frustração, né, é dar lugar aos porquês, né? Mas, Jesus, eu sou justa. Ele serve ao Senhor. Por Como quê? se, por quê? Como se o nosso serviço fosse suficiente para nos credibilizar. O serviço é de Jesus, é Nós da somos tão obra da falhos, né? cruz. Sim, sim, mas é justamente sobre esse poder da graça, né, que nos invade, que nos liberta da justiça própria, né? Nossa, eu assim, eu acho que às vezes Deus olha assim pra mim, minha filha, preste atenção. Porque, nossa, às vezes a gente realmente, assim, eu vivo na graça, eu quero agora. Aí você olha e fala assim, o que que eu tô exigindo, o que que eu tô querendo, quem eu sou, né? A gente é cheio de falhas, a gente às vezes quer justiça, pede o Senhor, mas e a gente é assim, só peca, só falha, e o Senhor, o amor dele é sobrenatural sobre nós, né? Eu gosto de comentar muito sobre Moisés, né? Eu fico pensando, gente, se eu fosse Deus, não tinha mais ninguém, porque naquela época eu tinha falado, meu filho, já era, acabou, vai embora, some, né? Então, assim, Ai, a graça Deus. do Senhor sobre nós, né? E assim, a gente não vive na lei. Muitas vezes nós queremos trazer a lei de volta para nos beneficiar, né? A lei para uns e a graça para mim, É justiça né? E no outro e misericórdia para mim. para mim é desse jeito. E assim, é uma coisa que eu aprendi muito. Nossa, nesses últimos anos, assim, até falo, acho que meu esposo sofreu muito comigo, porque eu Vou sou muito gravar um podcast com lei. ele depois. Tá? Ele sofreu, viu? Acho que é desse processo de eu entender, né? E o livro me ajudou muito, assim, entender, né? Um pouco, assim, do amor de Deus por nós, né? Que eu preciso me encaixar, né? Acho que eu era a peça perdida do quebra-cabeça, né? Me encaixava em qualquer lugar, menos lá. E assim, eu aprendi muito, né? Até no livro, eu tentei montar o quebra-cabeça e às vezes assim, eu falo, gente, como é difícil montar um quebra-cabeça? Nossa, eu tentei montar o do livro, assim, às vezes eu montava, quando eu chegava lá no final, uma peça não encaixava, porque eu errei lá no Em início, eu algum tinha que lugar. desmontar tudo. Eu falei, chega, eu não dou conta de. É para quebrar a cabeça mesmo. Mas assim, isso nos reflete muito na nossa vida, né? Por muitas vezes eu desisti de fazer muitas coisas, pelo fato de tentei, eu sou muito assim, eu tentei uma vez, não deu, não deu, né? E hoje até eu e o Paulo, de manhã, a gente conversando, e ele, mas não é assim, a gente tem que tentar de novo, amor. A gente tentou uma vez, não deu, não deu, não é da vontade de Deus. Aí, mas às vezes não é o tempo de Deus.
Louvado seja Deus pelo Paulo, né? Fran, mas assim, Ah, a gente, assim, vários momentos que a gente conversou, que você trouxe, né? Assim, assim, os impactos de Deus, os impactos que você recebeu ao longo da sua leitura do livro. Você mencionou muito sobre a graça. Foi algo assim que realmente parece que impactou muito a sua vida, né? Essa clareza, essa compreensão da graça, né? Assim, traz um pouquinho para nós o que foi esse encontro com a graça? Como isso mudou a sua vida? Como foi que isso foi real para você? eu quero ler só um pedacinho aqui do livro, que eu até marquei, que fala muito, né? Que falou muito comigo. A graça de Deus, de forma simples, significa amor incondicional, dom gratuito, favor concedido, generosidade incondicional, benefício, algo positivo que tenha sido recebido sem que houvesse custo financeiro ou de algum tipo de troca. O mérito é fator predominante na lei, mas a graça de Deus é favor imerecido, né? Assim, a graça é de forma simples, né? E eu sempre vivi muito na lei. Eu sempre achava que eu precisava fazer algo para receber. E isso eu fazia com as pessoas ao meu redor. E por muito tempo eu queria que elas fizessem alguma coisa para elas merecer o que eu fizesse para elas, né? Então, assim, eu consegui entender que a graça de Deus é um dom, né? O Senhor ele morreu por nós para que hoje a gente pudesse viver na graça, que a gente pudesse. A gente não precisa. O véu foi rasgado, a gente tem livre acesso a Cristo. Né? Algumas coisas não acontecem no tempo que a gente quer, porque não é o momento. Às vezes o Senhor está nos dando um livramento e a gente não percebe. Né? Então, assim, hoje eu entendo a graça. O amor do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Hoje eu sempre, quando eu falo sobre a Néria, nossa, é uma alegria no meu coração, porque eu vejo a graça do Senhor sobre a vida dela e sobre as nossas vidas, porque hoje a gente tá aqui, igual a gente chegou, hoje a gente fala de alegria, fala sobre a cura dela, né? A gente tem a Joy que veio assim no momento para alegrar a nossa vida, né? Então, assim, a graça do Senhor nos basta, né? É incrível, Fran, porque muitas vezes nós nos pegamos olhando para uma única peça, né? E assim, como é frustrante às vezes você ter uma situação em que você não sabe como resolvê-la ou como mudar de fase, né? Tipo, meu Deus, eu tô nessa fase aqui, quando eu vou passar dessa fase na minha vida? Quando isso vai mudar? Quando isso vai acontecer? Né? Ou por que eu tô vivendo isso? Quando a gente só tem uma peça isolada na mão, ou quando você está hiper focado naquela peça, é muito difícil você entender o quadro todo. É muito difícil você entender por que aquilo não faz sentido, né? Aqui no fundo aqui tem o quebra-cabeça, né, que nós montamos. Tem muito azul, muito azul. E assim, nossa, meu Deus, isso aqui é o mar ou o céu? O que é isso? Que peça é essa? Assim, são dois extremos. Ou é a imensidão do céu ou é a profundidade do mar, mas é a mesma cor, né? E muitas vezes nós nos pegamos assim em momentos e situações que a gente não tem a mínima ideia de como fazer, né? E assim, entender a soberania de Deus, entender que a nossa vida está na mão de Deus e que mesmo por mais confusa, por pior que seja aquela peça, aquele momento da nossa vida, ela tem um lugar de importância no quadro todo, é fundamental para a gente não cair na justiça própria. Para a gente viver da graça, porque na graça o nosso papel não é fazer, o nosso papel não é suar, não é trabalhar, não é tentar resolver. O nosso papel é descansar. E é muito mais difícil descansar do que fazer. É. Especialmente para pessoas hiperativas, né? Cheias de iniciativa, de liderança como você. Né? Como não fazer nada? Como assim? As coisas não caem do céu, caem, elas caem do céu. E é a minha luta, viu? Porque vou esperar, eu tipo assim, vou fazer. Sempre quero ter uma opção, eu sempre assim, eu acho que eu penso demais. Até eu brinco, gente, eu nem durmo, porque
Tudo eu tenho uma opção, tudo eu tenho uma segunda alternativa, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Às vezes o Senhor só quer que eu descanse. Não quer que eu pense, que eu me preocupe, né, com amanhã, com milhões de situações. Sim. Ontem eu me deparei com uma situação, né, que nós estávamos vivendo, vivemos recentemente, né, em que o que a gente pedia, a resposta foi não. Um bem claro não. E nós ficamos frustrados com aquele não. E eu me vi exatamente como as meninas, como a Nera e a Joy. Elas começam a brigar, e aí, às vezes, cada uma puxando seu partido, né? E eu me vi exatamente, o Senhor me deu aquela visão, assim, bem específica de um momento em que elas estavam assim, mas ela fez isso, mãe, não dá de novo porque ela já comeu, não sei o quê, mãe, eu quero de novo, aquela briga, né? E aí eu cedi ao pedido da Joy. E a Nera, ela ficou frustradíssima, porque ela é injusto, ela já comeu um, é um para cada um. E aí o que aconteceu nessa situação? Eu já tinha um outro para ela, era um doce, né? Eu já tinha um outro para Nera e era na verdade o doce favorito dela. Só que ela não sabia. E eu falei para ela, Nerali, eu sei o que estou fazendo. Ela estava frustrada porque eu tinha dado dois doces para Joy e ela só tinha comido um. Só que o que ela não sabia é que eu tinha o favorito dela comigo para surpreendê-la, né? Então, assim, calma aí, né? Em inglês a gente fala hold your horses, né? Tipo assim, segura seus cavalos aí, que eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Tipo assim, só confia em mim. E ontem, né, o senhor me lembrou disso, Stephanie. Só confia em mim. Eu sei o que eu tô fazendo. Só para te lembrar que eu sou Deus. Senhor, é verdade, né? O senhor é Deus. Que bom lembrar disso. Você aproveita e me dá um pouquinho de calma, hein? Me ajuda também. Mas às vezes tem momentos na vida da gente que o Senhor só tá falando assim: calma, calma, que eu sei o que eu tô fazendo. Você só precisa esperar e ter paciência, que eu estou trabalhando. Eu tenho para você algo que vai te surpreender, né? Mas como é difícil para nós ficar nesse descanso, a gente quer trabalhar para ter. Eu tenho que estar, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, porque uma outra coisa que a gente precisa desconstruir, né, nesse processo de construir, desconstruir na nossa vida, é a má interpretação do texto que você só colhe o que você planta, não é verdade? Obviamente, É, ele está falando de consequências, que nós temos consequências dos nossos atos, não é sobre anulação disso, dessa responsabilidade. Mas uma criança que nasce rica, num berço rico, ela não plantou riqueza, ela nasce herdeira. Ela não plantou riqueza, ela não trabalhou, mas ela já nasceu rica, ela já nasceu cheia de fortuna, herdando tudo. herdando tudo. E eu falei, Jesus, eu não, sei lá, não trabalhei para salvação, não trabalhei para riqueza, não trabalhei para nada, mas eu já nasci num berço de ouro, eu já nasci no berço, né? No berço de Deus, no berço de Jesus, né? Eu nasci aí, então é um processo da nossa mente desconstruir a minha justiça, o meu esforço próprio e apropriar da graça, né? Se a gente fosse por merecer, a gente não merecia a salvação, porque nós falhamos todos os dias, nós erramos todos os dias, né? Então, assim, é no trânsito, é sair de casa, é às vezes assim, aquele estresse que você já fala, Senhor, manda um raio na vida do irmão ali, né? Então, assim, a gente não merece, né? A gente sempre tá ali pecando. E eu vejo assim, o quanto a graça do Senhor me alcançou. E não é nem só sobre fazer errado, Fran. Eu comecei a entender como não é só sobre fazer o que é errado, é sobre não fazer o que é certo também. Isso também nos torna, né, responsáveis, isso também nos torna ilegíveis para a salvação. Porque você pode não odiar seu irmão, mas quando você não ama, você também é negligente. Não é só de odiá-lo, é de não amá-lo, né? Então, E é assim, difícil. nossa justiça é como um trapo de imundícia, né? Como a palavra diz, é imundícia. Não tem justiça humana, justiça própria que possa suprir a justiça de Cristo na cruz, né?
que hoje nos reveste, que hoje nos cura, que nos liberta. Maravilhoso. Maravilhoso, Fran. Fran, nesse processo seu, né, de reconstrução, de compreensão do quebra-cabeça da sua vida, né? O que que você considera assim o momento mais difícil, né, desse seu processo de reencontrar sua identidade em Deus, de ter tido esse encontro com Jesus? O que que você considera assim, Stephanie, essa fase do meu quebra-cabeça da vida foi a mais difícil? Stephanie, a mais difícil, assim, para mim, foi negar o meu eu, as minhas vontades. Me reconhecer, assim, eu sempre fui muito. Personalidade muito difícil, assim, eu sempre achei que eu estava certa, eu sempre achei que as minhas vontades não interferiam na minha salvação. Tipo assim, é meio que assim, eu já aceitei Cristo, estou salva, e não preciso mudar, né? E foi me reencontrar. E assim, não é essa questão que eu preciso fazer tudo certo para ser salva, mas foi mudar a minha identidade. Foi reescrever a minha história em Cristo. Porque, assim, eu acho muito interessante quando a gente fala assim, quando a gente conhece Cristo verdadeiramente, as nossas vontades morrem, né? E, assim, das fases mais difíceis na minha vida era a vaidade. Era na época que eu estava na escola, eu entrava às 7, mas eu acordava às 4:30 da manhã. A Meu Catherine morria Deus. de raiva, porque eu passava todos os dias, eu lavava o cabelo, eu secava o cabelo e passava maquiagem para ir para a escola. Então, assim, eu Meu acordava todo Deus. mundo e eu ia, assim, sempre impecável. Unha sempre muito bem feita. E nesse processo, um pastor orando, né, falou para mim assim: filha, você vai matar a sua vaidade, o seu eu. E eu pensei que aquilo seria tão fácil na minha vida, mas isso marcou na minha vida de uma forma, aonde eu acordava e eu não passava maquiagem, eu não arrumava o cabelo, eu não pintava a unha. Eu por dentro eu estava morrendo. Mas esse processo me trouxe assim uma libertação, me trouxe uma nova visão de tudo aquilo que eu precisava ver, amar o próximo, né? E eu naquele processo eu fui fazer a missão no Piauí. E assim, nossa, como Deus falou comigo, como eu falei, gente, eu não preciso disso, né? Isso tudo é vaidade, isso tudo fica, né? E assim, realmente eu comecei a amar mais as pessoas, eu comecei a fazer mais projetos e assim, falar do amor do Senhor, falar o quanto o amor do Senhor me alcançou, né? Igual eu falo assim, às vezes a gente recebe Cristo, a gente não muda do dia para a noite, ele é um processo. E o meu processo foi largar de ouvir algumas músicas que eu gostava, foi parar com a vaidade. Isso me mudou, né? Não é o que vai mudar todo mundo, mas o Senhor fala com cada um e trata de uma forma diferente. E isso foi assim algo realmente na minha vida, onde o Senhor me mostrou a graça, me mostrou quanto ele me amava e eu não percebia. É o processo personalizado de Deus, né? Porque ele vai nos, nesse processo de construção, né? Da imagem de Cristo em nós, ele vai nos mostrar os nossos ídolos, né? Porque, na verdade, a vaidade, essa beleza física, ela era um ídolo na sua vida, né? Não que ela é ruim em si, mas era o valor, ela ocupava um valor que não pertencia a ela na sua vida, esse valor, né? O valor que você talvez aplicava à vaidade era o valor que você deveria dar a você mesma, né? Assim, a sua personalidade, a sua pessoa, as suas características e também, né, a pessoa de Jesus em você. E com certeza, eu tenho certeza que missões nos transformam muito, viu? Ir para campo missionário é tratamento Nossa, intenso. não é fácil. E a pessoa quase não tem alergia, né? Aí chega de conjuntivite por causa do tempo, cheio de alergia na pele. Eu falei, aí teve um dia que eu falei, nossa, eu não consigo ir hoje, eu queria ficar, né, no acampamento. Aí, não, a gente tem que ir. Eu falei, como assim? Tem que Então, foi todo um processo. Hoje eu olho e falo assim, nossa, como eu mudei, né? Como eu consigo olhar para as pessoas e ver assim que eu preciso amar mais, né? O tanto que o amor de Cristo me alcançou e eu preciso passar isso adiante. sim, sim. Não tem como a gente falar que ama Deus sem amar uns aos outros, né? A palavra de Deus diz que se você, como você pode amar a Deus que você não vê e não ama seu próximo que você vê?
É muito fácil da gente entender isso, Fran, quando a pessoa fala assim: ah, eu amo você, mas eu não gosto dos seus filhos. Peraí, se você não gosta dos meus filhos, acho que a gente acabou de virar inimigo aqui, né? Tipo assim, porque você pode dar um tapa na minha cara, eu te perdoo, mas eu vou ter muita dificuldade se você tocar nos meus filhos, na verdade, porque como Nossa, que você fala, eu amo o pai, eu amo a Deus, mas eu não gosto de pessoas. Eu amo a Deus, mas eu não tolero pessoas. Tipo, é o mesmo que você dizer, ah, eu gosto de você, mas eu não gosto dos seus filhos, né? Se a gente e pensar por quando aí, a falo gente, nos opa, filhos, né? toca nos filhos. Fran, eu queria assim só dar uma pincelada, né, no que você falou que é tão importante, tão negligenciado nos nossos dias sobre a questão da salvação, né? É, o maior engano da gente hoje, dos cristãos, da igreja de hoje, é achar que o processo da cruz não foi completo, né? E assim, claro que todo mundo diz que é, mas na prática, por exemplo, a cruz, ela não é só para o espírito, não é só para a salvação eterna do espírito, é para a salvação da alma e do corpo. É uma complexidade, né? A cruz, ela alcança o espírito para a salvação eterna, ela alcança a alma para transformá-la, para transformar, para ter a mente de Cristo, para ter emoções controladas, né? Para ter emoções equilibradas e para ter uma vontade obediente, uma vontade submissa à vontade de Deus e um corpo saudável, né? E aí onde entra a ignorância, o engano, né? Não, mas eu tô salva, sou crente, então vou destruir o corpo. Não vou cuidar, vou viver mal, né? Seu corpo vai te deixar na mão, né? Não vou cuidar da alma, não, meu espírito tá salvo. Tô com problemas psicológicos, com problemas emocionais. Não vou procurar ajuda, não vou cuidar, não vou procurar ajuda porque eu sou crente, porque eu sou salvo. Pelo contrário, tem medicação para a alma, tem medicação para o corpo físico, tem ajuda para tem um profissional, o médico, né, que cuida do corpo, e tem um médico que cuida das coisas da alma, da mente, das emoções, dos problemas de vontades desequilibradas, vontades problemáticas, né? Então, assim, nós precisamos nos despertar para isso, né? Que não é só sobre ser salvo, é sobre parecer Jesus e como, né, o nosso amigo Douglas sempre fala, ser uma cópia de Jesus. Ser uma cópia de Jesus, né? Nós precisamos, as pessoas precisam nos ver, precisam estar perto da gente e falar, gente, mas como ela parece com o pai dela? Como ela parece com Deus? Meu Deus, como ela expressa Deus no que ela às vezes nem falou nada, mas a sua presença traz a paz que só o príncipe da paz pode trazer. Mas uma pessoa de alma não transformada não pode refletir Jesus. Por mais que ela seja filho de Deus, ela jamais reflete o caráter de Deus com uma alma pitimbada, né? Não, e nós somos filhos, né? E o Senhor, como nós queremos o melhor para os nossos filhos, o Senhor ele quer o melhor para nós, né? Então não tem como dizer que a gente é filho do Senhor e vive assim perrengando, né? Então assim, somos filhos. O Senhor ele tem o melhor para nós, né? E assim o Senhor, tudo é do Senhor, tudo foi feito pelo Senhor. Então por que não procurar ajuda, né? Por que não realmente cuidar, né, de nós? E assim, é tão interessante quando a gente fala que a gente está bem, quando o Espírito Santo nós tá tudo bem na nossa vida, quando a gente chega, tem algo diferente. Várias vezes a gente escuta, você tem algo diferente, né? E aí eu penso, é Cristo, porque eu mesmo, se você me conhecesse antes de Cristo, você não ia gostar de mim, Não, não mesmo. né? Então, Não, nós assim, precisamos. o Senhor ele nos transforma. Amém, amém, amém por isso, né? Glória a Jesus pela cruz que nos transforma, né? Fran, para a gente partir para um momento final, né? Desse momento tão gostoso aqui, de tudo que você compartilhou. Eu queria convidar você, né? Se você pudesse dar um conselho, deixa uma palavra para quem te ouve aqui, né? O que que você diria? Olha, eu diria assim, né? A nossa vida é um quebra-cabeças. Às vezes a peça que falta ali para encaixar, para tudo dar certo, é Cristo na nossa vida.
Então, assim, às vezes a gente tem que parar, repensar e ver quais têm sido as nossas prioridades. Aonde a gente tem colocado, né? A gente tem montado a nossa casa, na areia ou na rocha. Então, assim, muitas das vezes a gente precisa voltar ali no início, reconstruir o quebra-cabeça, reconstruir a nossa história e ver se a gente não está tentando escrever com as próprias mãos. Às vezes Cristo está escrevendo e a gente está modificando. Então é isso, que a gente realmente ponha Cristo em primeiro lugar, repense, né, tudo aquilo que a gente tem vivido e reconstruído nas nossas vidas. O Senhor tem o melhor para os seus filhos. É isso Amém, que eu queria amém. deixar. Muito obrigada, Fran, pelo seu carinho, pelo seu tempo precioso aí, né? Seus filhos estão te esperando, sua bebê deve estar pronta para o próximo mamar, nossa princesinha. Mas muito obrigada mesmo por essa preciosidade, por esse tempo dedicado, né? Por tudo que você compartilhou, por expor, né? Coisas da sua vida pessoal mesmo. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas, muitas pessoas serão reanimadas em Deus, né? A buscarem mesmo, buscar o Senhor, priorizar e ir nesse caminho e deixar o Senhor reescrever, né? Sobre a história. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Foi um prazer também ler o livro, né? Então, assim, muito obrigada por participar. Gente, vai lá, lê o livro, viu? É maravilhoso. Verdade. Verdade. Obrigada, Fran. Obrigada a Obrigada. todos por estarem aqui com a gente até agora. E mais uma vez, né? Se você pode compartilhar, se tem alguém que precisa ouvir o que foi compartilhado aqui, compartilha, né? Nós queremos levar Jesus aos lugares mais distantes possíveis, o mais longe, né, que nós pudermos. Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo.